Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais uma aula de eletrônica digital e a gente vai dar continuidade sobre o tópico de expressões booleanas a partir de tabelas verdade, né? A gente já viu como é que a gente faz quando a saída é 1, né? A análise da tabela verdade para quando o sinal de saída é 1, que é o chamado método de soma de produtos. E agora, nessa aula, a gente vai ver como é quando a gente analisa a ocorrência de zero na saída, tá? Que já é o segundo método, que é o chamado produto de somas. Tá? Então, quando a saída é zero, a gente soma os sinais de entrada e com a seguinte observação, que se a entrada tem valor zero, a gente não altera, e se a entrada tiver valor 1, a gente vai inverter aquele sinal de entrada, ou seja, a gente vai pegar ele barrado para a soma. Tá? Então, se a saída é zero, a gente soma as entradas e inverte quem é 1. E aí, quando a gente já tiver analisado todas as ocorrências de zero na saída, né, a gente fez a soma das entradas para cada ocorrência de zero na saída, aí a gente vai fazer a multiplicação dessas somas, ou seja, a multiplicação ou produto, né? Daí o nome desse método, né? O produto de somas. Tá? A equação, né? A expressão booleana que vai representar o sinal de saída, ela vai ser uma multiplicação de somas. Tá? Vai ser um produto de somas. E aqui a gente aplicar, tá, esse método para um sistema que tenha essa tabela, né, um comportamento representado por essa tabela verdade. Tá? Então, aqui, olha, a gente está analisando zero agora na saída. Né? Então, aqui, ó, tem zero na saída na primeira linha. Então, a gente vai somar as entradas, né, o A e B, e inverter quem é 1. No caso, como A e B são zero, não precisa inverter, né? Então, só soma eles direto. E tem zero de novo na saída aqui na terceira linha. Então, a gente soma as entradas A e B e inverte o A, porque ele está com o valor 1. Né? E aí só são esses dois zeros que aparecem na saída. Então, agora a expressão final é só a gente multiplicar essas duas somas. Tá? Então, a expressão booleana que representa esse sinal x de saída, né, para essa tabela aqui que a gente está analisando, vai ficar aí o A mais B, entre parênteses, né, vezes o A barra mais B. Tá? Então, a gente tem aqui ó, um produto de somas. E aqui uma observação importante é que tem que usar os parênteses. Tá? Quando a gente estiver fazendo esse método do produto de soma, a gente tem que usar os parênteses na expressão, tá? Porque é o resultado das somas que serão multiplicadas. Se a gente não estiver usando os parênteses, tá? Nesse exemplo aqui, nessa expressão, a multiplicação ficaria só entre o B e o A barrado, tá? E que não é. A multiplicação ela é entre as somas dos sinais de entrada ali para cada ocorrência de zero na saída. E aí, para a gente montar o circuito lógico, né, dessa expressão, a gente tem o quê? A gente tem duas somas que serão multiplicadas. Né? Então, as somas elas são feitas através de uma porta OR. Né? Então, como são duas somas, a gente tem aqui ó, duas portas OR, onde cada porta OR vai realizar uma das somas, né? Essas somas que estão entre parênteses. Tá? Então, essa primeira OR, né, aqui em cima, ela está recebendo, olha, A, e no pino de baixo ela está recebendo o B. Né? Então, na saída dessa OR, a gente tem o sinal A mais B. Na segunda OR, aqui na parte de baixo da imagem, né? Aqui ó, no primeiro pino de entrada, né? Vem aqui olha, o sinal A, passou pela porta NOT, né? Que é a inversora, então aqui após a porta NOT a gente tem o sinal A barrado. Tá? Então, na primeira entrada aqui dessa OR, ela está recebendo o A barrado. E na segunda entrada, né? Aqui olha, ela está recebendo o sinal B. Então, na saída dessa segunda OR, a gente tem o sinal A barra mais B. E esses dois sinais das saídas dessas duas portas OR, esses dois sinais vão entrar nessa porta AND. Né? E a porta AND faz a multiplicação.
tá? Então, na saída dessa porta AND, a gente tem esse sinal X que é dado por essa expressão, né? O A mais B, entre parênteses, né? Vezes o A barra mais B. Tá? Então, esse aqui é o circuito que tem o comportamento descrito naquela tabela verdade que a gente viu anteriormente. Essa tabela verdade aqui. Então, um segundo exemplo, também para um sistema com dois sinais de entrada. Tá? Então, olha, a gente tem 0 na saída aqui na terceira linha. Então, a gente vai somar as entradas e inverter quem é 1. No caso aqui, o A. Então, por isso que ele vem aqui, olha, A barrado mais o B. E tem 0 também na última linha. Então, a gente vai somar as duas entradas e inverter quem é 1. Né? No caso aqui, A e B são 1, né? Então fica A barrado mais B barrado. E agora a expressão final é só a gente multiplicar essas duas somas. Tá? Então aqui a gente tem a expressão que representa o sinal de saída para essa tabela verdade. E aí a montagem do circuito, igual como a gente fez no exemplo anterior, né? Já que são duas somas, a gente vai ter duas portas OU. Né? Então aqui olha, na porta OU de cima da imagem, tá? Na primeira entrada dela, a gente tem aqui olha, o sinal A, que passou pela porta NOT, né? A inversora. Então aqui a gente tem o A barra. Tá? Então no primeiro pino de entrada da porta OU, ela está recebendo o sinal A barra. E no pino de baixo, né, o segundo pino de entrada, ele está recebendo o sinal B. Né? Então, na saída dessa OU, a gente tem o A barra mais B, que é a primeira soma ali da expressão. E a segunda OU vai fazer a segunda soma, né, do A barra mais B barra. Então, a gente tem aqui, olha, no primeiro pino de entrada, ela está conectada aqui, olha, após a porta NOT, onde a gente tem o sinal A barrado. Né? Então, aqui olha, tem um A barrado. E na segunda entrada dessa OU, vê aqui, olha, veio o sinal B, passou pela porta NOT, né? Então após a porta NOT a gente tem o A barrado. E aí na saída dessa OU, a gente tem então a soma desses dois sinais, né? A barrado mais B barrado. E por fim, essas duas somas, né? A saída dessas duas portas OU, vão entrar numa porta AND que vai fazer a multiplicação desses sinais. Né? Então, aqui esse sinal X de saída vai nos resultar essa expressão que a gente encontrou. Tá? Então, esse é o circuito que tem o comportamento apresentado na tabela verdade desse segundo exemplo. Aqui, a gente fazendo mais um exemplo, tá? Com dois sinais de entrada. Aqui ó, já ficou bem fácil, porque a gente tem somente um zero na saída. Né? Então, a gente vai fazer a soma das entradas apenas para essa segunda linha da tabela. Então, vai ficar A mais B barrado. Né? Como o B vale 1, ele precisa vir barrado. E aí, o sinal de saída é essa única soma. Tá? A mais B barrado. E aí, o circuito, bem simples. Né? Uma porta OU, onde num primeiro pino de entrada ele está recebendo o sinal A, e na segunda entrada ele está recebendo o sinal B barrado, né? Que foi obtido através aqui, olha, o sinal B passou pela porta NOT, a inversora, que resultou aqui o B barrado. Né? E essa porta OU vai fazer a soma desses dois sinais, tá? Resultando aqui no A mais B barrado. Né? Esse exemplo aqui, esse terceiro, bem simples. Né? Aqui agora a gente vendo para um sistema com três sinais de entrada, né? Já que as entradas A, B e C. E o processo é o mesmo. Onde tiver zero na saída, né? A gente tem aqui na primeira linha, né? Então a gente vai somar as três entradas, né? A mais B mais C. E como todas as entradas já têm valor zero, a gente não precisa inverter. A gente tem zero também aqui na quarta linha da tabela. Então, a gente vai somar os sinais de entrada, A, B e C, só que invertendo o B e o C. Né? Tá aqui, olha, o B e o C vêm barrados para a soma, né? Porque eles estão com valor 1.
E tem mais uma linha aqui onde a gente tem 0 na saída, né? Então a gente soma as entradas, A, B e C, e aqui a gente tem que inverter o A e o C, né? Então com valor 1. E a expressão do sinal de saída é a multiplicação dessas três somas. E aí o circuito que tem essa expressão, né, para o seu sinal de saída, é esse circuito que está ilustrado aqui, né? Aqui agora eu já organizei os sinais de entrada, né, em barramentos verticais. Então a gente tem aqui, olha, essa primeira barra, né, mais à esquerda para o sinal A, né, e logo ao lado, ó, esse sinal A vai passar pela porta NOT, então a gente tem o A barrado, né? Então aqui, ó, de um lado é o sinal A, do outro lado a gente tem um A barrado, né? Depois a mesma coisa, a gente tem aqui, olha, um barramento do B, e após a porta NOT, né, aqui a gente vai ter o sinal B barrado. Do lado C, e após a porta NOT, então a gente vai ter o barramento do C barrado. E aí, como são três somas, a gente tem três portas OR, né, onde cada porta OR vai gerar uma dessas somas da expressão. Né? Então, olha aqui, olha, a primeira OR, né, só olhar aqui, olha, onde ela está conectada, né, em qual barramento os pinos de entrada estão conectados. Né? Então, olha aqui, ó, a primeira entrada está aqui, olha, no A, a segunda aqui, ó, no B, e a terceira está no C. Né? Então, essa primeira porta OR está realizando aqui a primeira soma da expressão, né? O A mais B mais C. A segunda OR, né? Olhando aqui onde ela está conectada, aqui, olha, A, B barrado e C barrado. Né? Então, essa segunda OR está realizando aqui essa segunda soma, A mais B barrado mais C barrado. E a terceira OR está recebendo aqui, olha, A barrado, B, C barrado, que é a terceira soma da expressão. E aí, por fim, para a gente multiplicar essas somas, né, então a saída dessas três portas OR, a gente vai conectar aqui numa AND. Tá? E aí esse sinal de saída é o que tem essa expressão booleana que está apresentada aqui. E aqui agora, né, um exemplo para um sistema com 4 sinais de entrada, A, B, C e D. Né, para 4 sinais de entrada a gente tem 16 combinações. E aí aqui a tabela só está dividida em duas partes. Né? Aqui à esquerda as 8 primeiras combinações, né? E na direita as outras 8 combinações. Tá? E o processo é o mesmo. Tá? Então aqui, olha, a gente tem 0 na saída, então a gente vai somar as 4 entradas e inverter quem é 1. No caso aqui, para essa linha, né, o C e o D. Tá? Então aqui a soma ficou A mais B mais C barrado mais D barrado. A gente tem 1 também, olha, nessa outra linha. A gente tem 0 nessa outra linha. Então, a gente soma as entradas e inverte aqui B e D. Tá? Então, A mais B barrado mais C mais D barrado. Tá? Nessa primeira metade da tabela, né, só foram esses dois zeros na saída. E aí, continuando, né, a segunda metade aqui da tabela, a gente tem um zero aqui. Ó. Então, a gente soma as entradas e inverte para essa linha aqui, né, o A e o D. Tá? Então, ficando aí A barrado mais B mais C mais D barrado. E tem zero aqui na penúltima linha da tabela. Né? Então, soma as entradas e inverte quem é 1. No caso aqui, A, B e C. E aí já foram todas as ocorrências de zero na saída, agora é só multiplicar essas somas. Né? E aí a gente chega nessa expressão. E aí a montagem do circuito, né? Deixar para vocês, né? Vocês implementarem o circuito dessa expressão. E aí é o mesmo processo que eu apresentei nos outros exemplos. Aqui, como são 4 somas, vocês vão pegar 4 portas OR, né? Cada porta OR para gerar
cada uma dessas somas aqui da expressão, né? E no final, a gente vai precisar multiplicar essas somas. Então, as saídas das 4 portas OR, vocês vão conectar nas entradas de uma porta AND, para ela fazer a multiplicação. Tá? Então, pessoal, aqui foi o método do produto de somas, né? Que é quando a gente analisa as ocorrências de zero, né? Na tabela verdade, né? A tabela, o sinal de saída com valor zero. Certo? Então, até a próxima aula.